Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e é o seguinte, cara, quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito das caixas de som da Edifier. Tanto que eu uso um par de Edifier, são as S3000 Pro, e foram justamente caixas que eu recebi para testar há bastante tempo e que me encantaram tanto que eu fiquei com elas. Eu substituí as minhas KRK Rocket 7 G4 que eu tinha pelas S3000 Pro sem olhar para trás. E as outras caixas que eu já testei da marca também me agradaram muito, né? Teve as da linha S inferiores, as S1000 e as S2000, a linha Air Pulse também, com as A80, A100 e A300, e todas foram caixas que realmente me agradaram. Só que todas essas são caixas um pouco mais sofisticadas, um pouco mais caras. E a Edifier não vive de caixas mais sofisticadas e mais caras. Na verdade, é justamente o contrário. Ela é uma fabricante com renome em caixinhas menores para computador. Inclusive, ela nasceu fabricando caixinhas multimídia para computador. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de testar essas caixas mais simples da Edifier até agora. Eu estou justamente aqui com uma caixa que é meio que um lançamento, que são essas aqui, que são as MR4. E aí é o seguinte, elas na verdade são as primeiras caixas da Edifier, pelo que eu sei, voltadas realmente para o uso em estúdio. Todas essas outras, né, da linha S, Air Pulse, da linha RB, por exemplo, são caixas feitas para um uso mais recreativo. As MR4 não são feitas mais para um uso profissional. Não é um uso profissional em mega estúdios, tá? Elas são caixas, cara, pequenininhas e baratas, não são caixas caras, longe disso. Então, assim, não tá aqui para competir com o Genelec, né? É muito mais um tipo de caixa para usar em home studio, por exemplo, né? Para pequenas produções, esse tipo de coisa. Vou falar para vocês o que eu achei delas, tá? Elas foram enviadas pela própria Edifier. Vou deixar o link na descrição e, se eu não me engano, tem desconto aqui no canal, tá? Então, se tiver mesmo, eu vou deixar aqui os dados na descrição também, caso você se interesse. Fisicamente, é o seguinte, como eu disse, as caixas que eu já testei da Edifier são caixas um pouco mais sofisticadas, né? Tipo as da linha S e da linha Air Pulse. E quando eu recebi essas MR4, a minha primeira reação foi assim, rolou um downgrade forte aqui. Por mais que, óbvio, elas sejam muito mais baratas, cara, eu achei a construção bastante simples, né? Como vocês podem ver, elas são caixas pequenas e assim, cara, é um gabinete de MDF com essa cobertura que nem imita madeira, é tipo uma, sei lá, uma laca talvez, uma coisa assim. Né, assim, você não tem nenhuma firula, tá? A parte da frente aqui tipo de plástico e tal. São caixas, cara, visivelmente simples, assim, em termos de acabamento. Elas não são nem um pouco distantes das, sei lá, das Microlab B72, que são as caixas que eu tenho aqui na Cuba, que são uma porcaria, mas pô, em termos de acabamento, né, elas são caixas mais simples, mas que estão meio parelhas aqui com as MR4. Como vocês estão vendo, elas são bem pequenininhas, né? E aqui na frente você tem um woofer de 4 polegadas que parece que imita fibra de carbono, assim, duvido que seja, tá? Parece só ou um padrão, ou de fato ela usa algum tipo de fibra, mas não sei o que é. E um tweeter de 1 polegada. E aí, o que acontece? Essa aqui, que é a caixa esquerda, ela é totalmente passiva, tá? Ela só tem aqui os terminais para conexão com o outro lado, porque essa daqui é a caixa controladora, tá? E aí é o seguinte, você tem aqui na frente uma entrada auxiliar para você ligar ela, né, em alguma fonte, uma saída para fone de ouvido, que pode ser bastante conveniente, mas não é uma saída de muita qualidade. Aqui um botão que serve para várias coisas, serve para você ligar e desligar, serve para você alterar entre os diferentes modos, ela tem o modo monitor e o modo música, que muda um pouquinho o som, e também serve para você mexer no volume aqui. Atrás, é bem simples também, você tem um duto aqui de saída dos graves, 2 botões giratórios, né, para você mexer em graves e agudos, uma entrada RCA padrão, um par de entradas balanceadas por meio de um conector P10, saída do cabo de força e a conexão para outra caixa. Que cara, esse esquema aqui, mega simples, muito assim, michuruquinha, mas tudo bem, né? Não são caixas caras, mas assim, né? Aqui você tá falando de um esquema simples mesmo. Aí ela vem com os outros cabos também, tipo cabo auxiliar para você, de diferentes comprimentos, para você ligar em coisas, e esse daqui que é um RCA para P2. Eu gostaria que tivesse um RCA para RCA, né? Ou então um balanceado para balanceado, mas tudo bem. Então, é bastante simples em termos de construção e acabamento. São ok, tá? Mas não adianta esperar uma mega sofisticação aqui, não. Agora vamos entrar no som, mas antes eu queria fazer um disclaimer aqui rápido. Primeiro, eu avalio equipamento de som há muitos anos, tá? Já tem mais de 10 anos que eu faço avaliações de equipamentos de som. Mas eu não trabalho profissionalmente com música, tá? Então, essas caixas, como eu falei, elas são destinadas para um público um pouco mais profissional, mas eu não posso avaliar essas caixas com essa perspectiva simplesmente porque essa perspectiva não é a minha, tá? A minha é simplesmente uma pessoa que usaria caixas como essa para ouvir música, tá? Então, queria deixar isso bem claro. Segunda coisa,
é que eu tenho pouca experiência com monitores pequenos assim. Eu já escutei várias caixas tipo, feitas para o mercado profissional, né? Tipo Yamaha da linha HS, as NS10, né, clássicas, já escutei algumas KRK Rokit, inclusive as que eu já tive um par de Dynaudio BM5A Compact, esse tipo de coisa. Mas eu nunca testei, por exemplo, os monitores pequenininhos de marcas como, sei lá, M-Audio, Mac, Presonus, esse tipo de coisa. E essas são as caixas que são meio que concorrentes das MR4, né? São esses monitores pequenininhos feitos para home studio, né? Um pouco mais baratos. Então, pode ser, tá? Que se eu tivesse testado essas outras caixas dessas outras marcas, eu ficasse igualmente impressionado, tanto quanto eu tô com as MR4, porque eu tô realmente impressionado com essas caixinhas aqui, né? Mas, de novo, reforço, tá? Eu não tenho experiência com as concorrentes diretas delas. Então, eu não sei dizer se eu ficaria tão impressionado quanto ou mais se eu testasse essas concorrentes, mas eu posso falar para as MR4, eu tô muito impressionado com o que essas caixas fazem. Mas não foi assim desde o início, não. Quando eu recebi, tá? Eu não fiquei meio... só com acabamento não, com construção. Eu lembro que eu recebi elas, deixei elas aqui, tipo, aí eu botei aqui na mesa aqui no estúdio, eu botei pra tocar e foi assim, minha reação inicial foi muito, tipo, a palavra em inglês, né, que não tem uma tradução direta, eu acho, mas que pra mim define, foi tipo unimpressed. Foi assim, eu ouvi e foi, tá bom, é uma caixa. Só que aí é o seguinte, agora eu me mudei de apartamento, me mudei com a minha namorada agora, e aí eu tenho uma salinha de TV onde eu coloquei um par de DALI Concept 2, que eram do meu pai, num pedestal. E eu pensei, pô, quer saber? Vou levar essas caixas pra lá pra botar naquele ambiente, porque vai ser melhor pra eu de fato fazer esse review, tá? Pra poder realmente testar essas caixas num ambiente um pouco mais interessante. E o resumo que foi o seguinte, eu cheguei, tirei as DALI do pedestal, botei as DALI em cima da escrivaninha, desliguei o amplificador que tá ligado nas DALI, e aí coloquei essas Edifier ligadas no DAC e botei pra tocar. E é o seguinte, cara, eu precisei checar umas 3 vezes para ver se o som tava realmente saindo dessas caixas aqui. Porque eu lembro que eu falei assim, pô, peraí, não, tá vindo a DALI, não é possível. Não é possível que isso esteja aqui, peraí, deixa eu checar aqui. Eu fiz isso umas 3 vezes, eu fiquei meio, tipo, sem entender. Pô, mas como? Porque eu desliguei o amplificador e o que aconteceu? Por que tá tocando na DALI? Foi isso. Minha namorada tava comigo e acompanhou o meu choque. Eu vou botar um trechinho delas tocando para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Dá só uma olhada. É evidente que não dá para ter uma ideia real, né, de como elas tocam no ambiente, mas eu acho que por esse clipezinho dá para vocês terem ideia do quanto essas caixas têm um som, cara, grande e assim, pô, cara, que toma o ambiente, sabe, com uma resposta nos graves impressionante, com uma projeção espacial fantástica. Eu não esperava isso de caixas tão pequenininhas. E mais do que isso, de caixas que não são caras, né? Essas caixas custam R$1.000. Então, assim, para caixa de som isso não é nada. Então eu fiquei muito impressionado com o que eu escutei dessas caixas naquele momento. E foi uma daquelas situações também que me lembram o quanto o ambiente, né, e a acústica do local e o posicionamento influenciam no desempenho de uma caixa de som. Mas vamos lá. Tonalmente, para mim, as MR4 são caixas muito naturais e que seguem uma direção um pouco diferente da linha S da Edifier. As S são caixas, como eu sempre falei, meio que um pouco mais em V, com graves e agudos um pouquinho mais levantados. As MR4, de certa forma, são justamente o contrário e parecem caixas um pouco mais focadas na região média. Inclusive, a tonalidade é o que muda um pouco se você alterar entre o modo música e o modo monitor. Não é uma grande diferença, mas o que o modo música faz é exatamente levantar um pouquinho os graves e os agudos, mas ela continua sendo uma caixa com essa personalidade um pouco mais centrada nos médios. Assim, eu gosto dos dois, tá? Sinceramente, são muito parecidos, né? Assim, de novo, a essência da caixa é a mesma.
Mas eu acho que, tipo, escolher entre um e outro dependia muito do que eu tava ouvindo e do momento e do gênero, assim. Tinha situações em que eu preferia a coisa um pouco mais empolgante do modo música e tinha momentos em que eu queria a coisa um pouco mais direta do modo monitor. Mas enfim, para os meus ouvidos médios, né, que são justamente o ponto central dessa caixa, né, eles são bem naturais para mim, sabe? Sem nenhum tipo de coloração evidente, tem... realmente, assim, uma voz muito tranquila, muito natural, né, em termos de timbre, né, o que ela mostra na região média, pra mim, é bastante correto em geral. Mas eles não são exemplo em clareza e transparência, tá? Eu achei que, assim, pra mim, me parecia que nos médio agudos ela tem um pequeno recuo. Os agudos em si são bem interessantes, né, tem uma ótima presença, boa definição, boa extensão também, mas esses médio agudos deixam ela com uma pegada um pouquinho mais relaxada de certa forma. Não chega a ser uma caixa escura, porque ela tem uma presença legal nos agudos, principalmente no modo música, que dá uma amenizada nessa questão, mas assim, de qualquer forma, ela tem essa pegada que poderiam ser mais presentes os médio agudos, assim, você, tipo, é justamente uma região da presença de certa forma, tipo, você sente que ela é um pouco mais fechada, mas não é escura, não é uma caixa apagada não, tá? Não é isso, é só porque você percebe que ela poderia ter mais clareza, a sensação realmente é de clareza. Mas, e aí de novo, o modo música ele dá uma amenizada nisso, porque ele traz mais pra frente a região aguda em geral, né? Isso traz um pouco mais justamente de clareza nessas caixas, mas tipo, eu também não quero fazer parecer com que isso é uma questão séria, sei lá, acho que é só uma personalidade dela que deixa ela com uma sonoridade meio que mais direta. Tipo, eu gostaria de um pouco mais de presença nos médio agudos, mas também, tipo, eu considero sim que em certa medida isso é um pequeno defeito da caixa, mas é um pequeno defeito da caixa, não é nada demais, não. E assim, pelo preço, né, dessas caixas, acho que tá mais do que aceitável. Já nos graves, elas são impressionantes para uma caixinha desse tamanho. Elas descem, se eu não me engano, até papo de 70 Hz, o que para uma caixa com falante de 4 polegadas é bem impressionante. Tem bastante força, bastante impacto, assim, são graves que conseguem preencher um ambiente, tá? Não é um ambiente enorme, claro, que eu testei lá em casa, mas, pô, assim, não é near field, sabe? Tipo, cara, é no pedestal, uma distância e tal, é bem impressionante, como vocês viram no clipe que dá pra ver. Claro, assim, não são graves com tanta textura, tanto impacto, porque são caixas pequenas, né? Não dá para esperar um milagre nesse sentido, mas eu certamente diria que elas são caixas que vão acima do que eu esperava pelo tamanho delas. Agora, é uma parada que, justamente pelo tamanho, você tem que ter cuidado, porque é muito fácil chegar no limite dessas caixas. Assim, rolou de eu colocar coisas que já faziam com que ela começava a distorcer. Num volume que pra mim tava ok, tá? Não era baixo, mas assim, era o volume pra mim adequado no ambiente, e dependendo, se eu botasse uma música eletrônica com um baixo tipo pancadão assim, ela já começava a reclamar. Mas assim, em partes eu acho que também eu coloquei essas caixas num cenário de uso que não vai, assim, não é aquele para o qual elas foram projetadas, né? Certamente é um ambiente maior do que isso. Essas são caixas para ambientes menores, né? Para um uso, cara, mais near field no home office, né? Então eu acabava tendo que colocar ela naquele ambiente num volume mais alto do que o que seria de fato utilizado normalmente por uma caixa como essa. Assim, aliás, essa é uma outra questão, tá? Eu queria ter mais controle de volume. Eu achei que os passos pelo botão giratório aqui, eles eram muito distantes, assim. Tipo, em um tava muito baixo e de repente ela ficava muito alta. Se eu desse um clique, porque ele tem passos pré-definidos, né? Mas tudo bem, porque assim, dá pra você mexer pela fonte também. Então dá pra pegar o DAC, botar ele na saída variável e baixar um pouquinho o volume pelo DAC, né? Botar ela mais alta e baixar um pouquinho pelo DAC. Mas isso foi uma questão que eu gostaria de ter... diferente. Mas voltando, se num ambiente maior do que aquele para o qual elas foram projetadas, revelou limitações no que ela aguenta de graves, por outro lado mostrou uma proeza que eu achei fantástica, que foi uma capacidade impressionante de formação de palco sonoro dessas caixinhas aqui. Cara, elas projetam uma imagem muito clara, muito definida e muito expansiva horizontalmente. Não tem muita profundidade, tá? Não tem tanta definição em termos de você pensar que você tem muitas coisas que vão para trás das caixas, mas assim, o que ela mostra, tipo, horizontalmente, cara, né? Definição de uma imagem central, cara, não esperava isso para uma caixinha desse tamanho. Assim, isso é realmente fantástico, sabe? É tipo isso, ela tem
essa sonoridade, né? Essa projeção espacial que é muito grande, né? Elas são caixas com som grande para um negocinho desse tamanhozinho assim, aqui. E que tem, né, de novo, uma definição muito interessante em termos espaciais. Isso, óbvio, caixas estéreo, elas costumam ser melhores do que nisso, mas inclusive foi uma coisa que me impressionou numas microlab que eu já testei lá atrás, as B77, mas assim, tipo, pra mim as MR4 de memória vão além, tá? E tem um desempenho realmente muito bizarro nesse sentido, muito impressionante mesmo. O que me leva para a conclusão, né? Eu fiquei, como vocês estão percebendo, muito, muito impressionado com o que essas caixas fazem por serem, cara, desse tamanho e desse preço. Mais uma vez, só para reiterar, eu nunca tive experiência com esses monitores concorrentes, tá? Pequenininhos. Então pode ser que eles também sejam assim, mas eu só posso falar sobre as MR4, que são as que eu testei, e para mim elas foram muito impressionantes. Também acho que existe uma questão com relação à acústica, isso vale para qualquer caixa, mas testar as MR4 foram, né, uma daquelas situações que reforçam a importância de você ter. Não é nada rebuscado, tá? Ali, né? Pô, lá em casa não tem tratamento acústico, tem nada, né? Mas só, colocar elas numa situação um pouco melhor, num pedestalzinho, afastadas da parede, mostra que, cara, elas são caixas que vão exigir, né, em relação a ambiente, né? Você tem um lugarzinho legal para colocar elas. Mas, assim, o que eu posso dizer é que no final das contas eu fiquei profundamente impressionado com essas caixas, sabe? Eu acho que a melhor forma de concluir eu não sabia que era possível ter esse tipo de sonoridade em um par de caixas tão pequeno e tão acessível. Então, eu recomendo muito as MR4. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.